Meus queridos, a paz do Senhor Jesus para a sua vida e para a sua casa. Estamos aqui em mais um momento de reflexão, segundos de reflexão, e nesta oportunidade eu gostaria de lhe convidar para refletirmos um pouco acerca do capítulo 4 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. O texto trata acerca de um encontro de Jesus com uma mulher culturalmente aversa à sua própria cultura. Trata-se de uma mulher samaritana. Vejamos o capítulo 4, 3 versos, o verso 7, o verso de número 10 e o verso de número 13. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Verso 10, respondeu Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 13, Jesus respondeu: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Queridos, era quase meio-dia, Jesus estava às margens do poço de Jacó, cansado, parou para descansar. Seus discípulos se ausentam para comprar comida e, pela presciência de Jesus, ele já vislumbrava um diálogo com uma mulher samaritana. Existem aqui 3 verdades muito básicas que eu gostaria de ressaltar diante de todo este texto do capítulo 4. Em primeiro lugar, o que me chama a atenção no verso de número 7 é o fato de Jesus ser proativo para anunciar o reino de Deus. A proatividade em pregar, em divulgar o reino me chama a atenção. Notem, não foi a mulher quem iniciou o diálogo, mas foi Cristo, foi Jesus quem inicia o diálogo com ela, dizendo: dá-me de beber. Afinal, estamos às margens de um poço e, apesar de culturalmente sermos avessos, mas eu estou com sede e preciso que você tire água do poço e me dê de beber. Há algo interessante aqui. Jesus está pedindo água para uma mulher que precisa de água. Ele estava às margens de um poço e Jesus estava exatamente pedindo o pouco que ela tinha para mostrar para ela que o que ela tinha era pouco. Vou repetir. Jesus estava pedindo o pouco que ela tinha para mostrar para ela que o que ela tinha era pouco. A água que ela estava tentando retirar do poço era insuficiente para produzir nela salvação. E é sempre assim. Sempre Jesus vai mostrar para a religiosidade que o que a religiosidade tem para oferecer vai ser insuficiente, vai ser pouco. Jesus pediu água, estava às margens de um poço, era a fonte às margens de um poço de Jacó, um lugar completamente tomado por culturalmente importante para os habitantes daquela região, mas é exatamente deste local onde Jesus pede água. Ambos estavam sedentos, Jesus com sede, e Jesus estava disposto e se propondo a produzir sede de salvação. A segunda verdade está no verso de número 10, quando aquela mulher se surpreende pelo fato de Jesus ter iniciado o diálogo dizendo: olha, mestre, como sendo tu judeu, conversa, dialoga, pedes a mim de beber, que sou mulher samaritana? Jesus responde no verso 10 dizendo: mulher, se conheceras o dom de Deus e quem te pede água, não era eu, perceba o texto, não era eu quem iria pedir, mas tu me pedirias e eu te daria. Perceba as colocações feitas por Jesus.
Jesus está apresentando aqui duas grandes necessidades que o homem tem, que o ser humano tem. A primeira, de conhecer o dom. E a segunda, de conhecer quem dá o dom. O dom de Deus aqui refere-se à salvação, que somente Cristo pode dar, oferecer. Aquela mulher tinha necessidade dessas duas coisas, e era exatamente Cristo quem estava diante dela. E o que eu acho interessante é que Jesus diz: se tu conhecesses essas duas coisas, não era eu quem iria te pedir, mas era tu quem me pedirias água. Ela estava indo tirar água num local ou numa fonte completamente passageira. O que ela estava se propondo a conseguir era passageiro, paliativo. Jesus estava querendo ensinar para ela que a solução do poço de Jacó é paliativa. Até quando você vai tomar medidas paliativas para resolver o maior problema da sua vida, que é a salvação da tua alma? Até quando você vai estar diante da fonte e preferir o poço? A água de Jacó não sacia a alma, sacia o corpo. Somente Cristo é capaz de mudar a sua vida, mudar a sua história, perdoar os seus pecados e te levar para o céu. É saciar a tua sede de salvação. Até quando você vai optar pela água do poço? Jesus aqui está nos dando uma grande lição, nós como igreja. Nós, ou a função da igreja, é produzir sede de salvação naqueles que estão indo em busca na água de Jacó. O mundo está sedento por salvação e grande parte dele ainda está querendo achar salvação no poço. A água de Jacó não produz salvação. Somente a água que Cristo dá é capaz de gerar sede e de matar a sede. Não tente resolver os seus problemas buscando na fonte errada. Não tente resolver o problema de sua alma com poços de religiosidade. A religiosidade sempre será insuficiente para resolver o problema da alma do homem. Somente Cristo pode saciar a nossa sede. Jesus estava dando uma lição para a igreja. A igreja precisa voltar a gerar sede de salvação no povo. A igreja precisa parar de gerar curiosidade, de gerar interesse humano, meramente humano. Existem igrejas neopentecostais que se dispõem apenas em produzir curiosidade do povo. Venha para cá para ver o que vai acontecer, para ver a sua vida financeira mudar e etc. Não é essa a proposta da igreja. A proposta da igreja é de gerar fome de Deus, sede de Deus, sede de cruz, sede de salvação. Igrejas que estão gerando curiosidades, estão produzindo uma geração de espectadores materialistas, estão divorciadas do seu real propósito. Jesus estava mostrando para ela que o que ela tinha era insuficiente, que a água que ela estava querendo, de fato, ela estava buscando no lugar errado. Ela estava querendo paliativo. Jesus estava com a solução definitiva para o problema. Pare de dar paliativos. Cristo tem a verdadeira solução para o nosso problema. Uma terceira e última verdade dos versos 13 e 14, a resposta de Jesus dizendo que todo aquele que beber desta água, da água do poço, nesta hora Jesus aponta para o poço de Jacó e apresenta a insuficiência dele no tocante à salvação. A religiosidade não tem poder para salvar. Eu sou maior do que o poço, disse a fonte, disse Jesus, e todo aquele que beber desta água não vai mais ter sede, porque ela vai gerar uma fonte. Eis um paradoxo apresentado por Jesus, porque normalmente é a partir da fonte onde a água se expande, onde a água é produzida. Mas Jesus está apresentando o contrário, a matemática oposta, é água gerando fonte e não fonte gerando água. Todo aquele que tomar desta água
que é Cristo revelado na Escritura, esta água vai produzir fonte dentro daquele que a tomar. Sabe o que é que Jesus está apresentando? A suficiência do Evangelho. Este Evangelho continua sendo suficiente. A fonte da ideia de completude. Você nunca mais vai precisar recorrer ao poço. Você nunca mais vai precisar recorrer à rosa ungida, trevo de 4 folhas, copo em cima da televisão, copo em cima da TV. Você nunca mais vai precisar de artifícios humanos e falíveis, superficiais, para matar a sua sede. Todos os dias a sua alma será preenchida pela salvação. O Evangelho continua sendo suficiente para completar todos os âmbitos de nossa vida. Você não precisa recorrer a altos valores de oferta, a se subordinar a práticas e ritos místicos e religiosos. Somente a Escritura e nada mais fora dela é capaz de produzir vida eterna e de fazer você se sentir completo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Esta é a água que produz fonte, e a fonte que jorra para a vida eterna. As fontes por aí apresentadas não jorram, estão entupidas, rotas, sujas, mas esta fonte, a Escritura Sagrada, é uma fonte produtiva, é uma fonte que jorra água para a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, somente a Escritura é suficiente para completar a nossa vida, pois ela apresenta-nos Cristo, nada mais fora Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos, curta e seja edificado pela palavra de Deus. Sempre estaremos aqui compartilhando algumas reflexões. Hoje aprendemos 3 lições com a mulher, com o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Que em Cristo Deus te abençoe.